Olá pessoal, aqui quem está falando é Leonardo Araújo, da empresa Araújo Propaganda, e eu tenho feito uma série de vídeos a respeito de dúvidas que a gente tem, pesquisa na internet e não acha de jeito nenhum, pessoal. E essas dúvidas que eu tive, muitas delas eu acabei descobrindo na marra mesmo, né? Mexendo, fazendo medições. E essas dúvidas me impulsionaram a fazer vídeos para ajudar aquelas pessoas que também têm dúvidas, procuram na internet e não acham as suas dúvidas, né? E hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de banco de baterias. Eu vou tentar resumir o assunto porque é muita coisa para falar. Eu precisava dar uma aula mesmo, né? Que seria aí de 1 hora. Mas um vídeo fica muito cansativo, então vou tentar dar uma resumida. Então, para você que chegou até aqui, eu quero dizer para você o assunto que eu vou falar, sobre os tópicos. Então eu vou falar sobre armazenamento das baterias, né? Como é que você pode montar uma estante para a tua bateria. Eu vou falar sobre manutenção de baterias, né? Você colocar água nos vasos, eletrólito, né? Vou falar sobre conexões, barramento, e vou falar sobre sistema em 12 volts, 24 volts e 48 volts. Vou contar a experiência que eu tive. Nos meus vídeos anteriores eu disse que estava numa residência que era provisória e que eu iria mudar dessa residência, né? E eu tive que desmontar minhas baterias, elas ficaram 1 mês paradas. Depois eu montei novamente. Eu quero contar essa experiência para vocês, ok, pessoal? Então hoje aqui, dia 22 de abril, estamos aqui às 11 horas da manhã. Está um dia que tem bastante nuvens, né? Tá meio nublado, mas o sol tá saindo e ele vai e volta, vai e volta. E aqui eu quero mostrar para vocês que um dos meus controladores de carga já entraram em flutuação. O outro tá girando aqui 270 watts, o outro aqui 950 watts. E as minhas baterias, elas já estão em recarga e equalização. Aqui são 11 horas da manhã. Vou falar também um pouco sobre os balanceadores de bateria. Então, vocês que viram o vídeo do início, né? Esse balanceador de bateria estava com uma luz vermelha acesa. Agora já não está mais, está com uma luz só laranja. E esses aqui também estão piscando. Depois eu vou falar sobre esse assunto. Quero falar primeiro aqui sobre a minha mudança, pessoal. Eu deixei aqui as baterias entrarem em recarga e flutuação, depois em recarga e equalização, e depois em flutuação. Elas ficaram 2 dias em flutuação, pessoal, antes de eu desligar o meu sistema. Aí eu desliguei o sistema, desmontei as baterias todas. Elas ficaram em média aí uns 20 dias paradas, até eu fazer a mudança, trazer tudo para cá. E aí, pessoal, primeiro eu fui montar os suportes para as baterias. E essa é uma solução que eu achei, porque você montar uma estante vai ficar muito caro, né? Tive aí serralheiros que quiseram me cobrar R$1.000, R$800 para montar uma estante de ferro, né? Que aguente, porque aqui eu tenho meia tonelada de baterias. E eu achei essa solução barata, pessoal. Quero mostrar para vocês. Coloquei essas mãos francesas. Essas mãos francesas, cada par de mão francesa suporta até 150 quilos. Cada bateria dessa tem 60 quilos, então conjunto com 2 baterias vai dar 120 quilos
suporta perfeitamente, tá, pessoal? Por que que suporta? Porque aqui eu coloquei bucha de 10 e parafuso de 12 com arruela. Tá bem apertado, certo? E aqui como é que funciona o armazenamento, pessoal? Vocês vão perceber que essas baterias de 240 amperes, elas têm esse chanfro aqui, ó, que é da alça. Esse chanfro, pessoal, ele encaixa aqui, ó, perfeitamente. Então você coloca a bateria como se fosse uma gaveta, né? Você encaixa, ok? Você mede, instala aqui de um lado e de outro na medida e você coloca em cima como se fosse uma gaveta. Fica perfeito, pessoal. Aqui vocês podem perceber que deu uma entortadinha, né? Porque o peso é muito, tá? Mas ela suporta, tá, pessoal? Não vai cair não, fiquem tranquilos. E aí qual a dica que eu quero dar para vocês? Eu coloquei a primeira, só que você percebe que aqui no final ela tem um joguinho, ó, certo? Ela tem um joguinho. Então eu recomendo você colocar uma bateria e depois amarrar aqui com arame, né? Para evitar que você coloque a segunda e por um acidente venha abrir e cair em cima das outras baterias, né? Eu coloquei esses suportes aqui a mais. A minha ideia seria colocar mais baterias, mas por enquanto eu estou dando um tempo, né? Porque vocês sabem que se você coloca muita bateria, você acaba trocando 6 por meia dúzia. Você não paga energia elétrica, mas acaba pagando baterias, né? Então, para vocês terem uma ideia, se essas minhas baterias durarem 5 anos e eu tiver que trocá-las todas de uma vez, eu vou ter uma despesa aí de R$120 por mês, né? Que são o valor das baterias dividido por 5 anos. Então eu deixo de pagar aqui em média R$400 de energia elétrica, só que eu gasto R$120 com baterias. Se eu for colocar mais baterias, aí vai ser mais gasto, né? Você acaba trocando 6 por meia dúzia. Apesar que vale muito a pena, viu, pessoal? O sistema off-grid vale muito a pena, principalmente quando falta energia na rua. Aí você vai ver que o off-grid ele é mais caro, mas ele vale muito mais a pena do que o on-grid. On-grid você recebe um valor financeiro maior? Recebe, né? Só que nessa questão ele te deixa fora. Então, pessoal, a questão aqui do armazenamento, tá? Você coloca as baterias dessa forma. Então eu montei aqui essa parte, depois eu fui fazer a manutenção na bateria, completar a água aqui desmineralizada nos vasos, né? Que é o eletrólito. Eu medi vaso por vaso, pessoal. Então todas as minhas baterias estavam com no densímetro estava do amarelo para o azul, né? Estavam com carga, nenhuma delas descarregaram, então todas estão boas. E então eu completei com 150 ml de água. Essas baterias têm 1 ano já de idade, né? Não estavam, depois de 1 ano de uso, a água não estava muito baixa, mas achei melhor, como eu já desmontei o sistema mesmo, dar uma completada, né? Para poder eu montar e depois não mexer tão cedo, né, pessoal? Porque dá um trabalhão lascado. Aqui eu quero falar para vocês que depois que eu montei aqui as baterias, aí eu fui colocar os painéis solares. Depois eu fiquei até montar o sistema de transferência, pessoal, para dentro de casa, que eu tive que isolar chuveiro, torneira elétrica, né? Eu demorei 1 semana os painéis carregando as baterias, elas em flutuação, ou seja, elas ficaram na carga lenta durante 1 semana. Pessoal, deu uma diferença gritante. Quando eu liguei o meu sistema, então a primeira vez ele durou 24 horas, eu usando tudo, micro-ondas, né, fritadeira, usando tudo, pessoal. Funcionou aqui 24 horas meu sistema, geralmente como estava, 8h30, 9 horas da noite, né? Depois, conforme eu fui usando, aí ele vai diminuindo o consumo
que eu vou explicar o que acontece para vocês. Muita gente tem essa dúvida, né? Poxa, por que no começo meu sistema durava e agora não dura, não está durando mais? Por quê, pessoal? Porque um dia de sol é pouco, né? Então um dia de sol, tuas baterias elas vão entrar em recarga e equalização e não dá tempo dela entrar em flutuação. Ela não chega a carregar tudo, porque ela precisa ficar muito tempo em carga lenta para pegar carga. A única forma dela dar carga completa é você desligando o seu sistema e deixando 2, 3 dias desligado, ela na carga lenta, na flutuação. Se você estiver usando o seu sistema, não tem como fazer isso, ok? Porque o sol vai embora às 5h30 da tarde, né? 6 horas da noite, acabou o sol, e aí você precisa continuar usando, então não dá tempo de entrar em flutuação, ok, pessoal? Então a bateria ela vai ficando, ela nunca carrega totalmente, né? Então é recomendável uma vez por mês você desligar o seu sistema, deixar uns 2 dias aí carregando suas baterias, deixando em flutuação para ela aumentar a densidade do eletrólito, pessoal. Depois você vai medir no densímetro, ela vai dar do amarelo para o vermelho, né? Por quê, pessoal? Porque ela não está segurando carga quase, né? Porque não dá tempo dela carregar toda, um dia de sol é muito pouco, ok? Então falei sobre o armazenamento, falei sobre a manutenção das baterias, e agora eu quero falar um pouquinho, pessoal, sobre o barramento. Aqui está o meu barramento. Meu barramento é 24 volts. Eu vou falar também sobre 12 volts e sobre 48 volts. Então, pessoal, o ideal quando você for colocar as baterias, dá uma lixada aqui nos polos, ok? Eu recomendo esse tipo de conector, que é um conector chamado aí botinha, que é de pressão, né? Você coloca o cabo e parafusa e dá pressão. Esse conector aqui é ótimo, pessoal. Então aqui, para quem ainda não conhece meu sistema, possui 8 baterias de 240 amperes cada uma. Vou deixar um card para vocês analisarem o meu primeiro vídeo, onde eu falo sobre as baterias, né, minha experiência. Eu não comecei dessa forma, pessoal. Comecei com um painel só de 320 watts. Comecei com um controladorzinho de carga de R$50, aquele bem simplesinho, né? E comecei com 2 baterias de 115 amperes, pessoal. Depois meu sistema foi evoluindo. Esse é o legal do off-grid, né? Você pode começar pouco e vai aumentando aos poucos. Por isso que meu sistema é 24 volts, né? Eu consegui começar bem de baixo. Se eu tivesse montado um sistema 48 volts, já seria um pouco mais difícil, né, pessoal, de você começar de baixo, porque você tem que ter 4 baterias, né? Mas se você conseguir, é legal, bacana. Eu recomendo você começar já com 48 volts, tá? Porque você, no final, o custo é menor. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Vou tentar resumir esse vídeo, pessoal, porque é muito assunto que eu quero falar, né? Muitas dúvidas que nós temos, mas depois o vídeo fica muito grande. Então, pessoal, vou falar a dica aqui do barramento. Aqui eu liguei em 24 volts. Como que eu fiz? Eu liguei aqui, ó, 2 barramentos para um conjunto de baterias, mais 2 barramentos para outro conjunto de baterias, negativo, positivo, negativo, positivo, e fechei uma série aqui. Então as pontas ficaram com 24 volts. Se eu fosse montar um barramento em 12 volts, pessoal, eu precisaria só de 2 aqui. Eu ligaria todos eles num conjunto de barramento só, ficaria 12 volts. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, 2 barramentos para série, mas não há necessidade, ok? Poderia colocar um só barramento inteiro, né? E ligar tanto positivo quanto negativo nesse mesmo barramento. Por que eu não fiz isso, pessoal? Porque eu tenho muita coisa para ligar, né? Então eu achei melhor deixar dessa forma. Para aproveitar, eu consegui esse barramento, só tinha o máximo, é um barramento para som automotivo, que
que serve para energia solar, assim como esses mega capacitores também é para som automotivo, mas serve para energia solar, ok? Então, aí eu quero falar para vocês, pessoal, como é que funciona o 24 volts. Se fosse 12 volts, eu ia ligar todas as baterias em paralelo, aqui positivo neste barramento, negativo neste barramento. Já que é 24 volts, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso fechar uma série, ligar aqui positivo no negativo. Então as pontas vão ficar com 24 volts, ok? Se for um barramento de 48 volts, como é que vai ser, pessoal? Então eu vou precisar fechar aqui, ó, positivo no negativo. Depois isso aqui, ó, positivo no negativo lá embaixo. Depois positivo no negativo aqui. Então essas pontas, ó, positivo aqui, o negativo ficaria 48 volts. Como eu faz para eu jogar isso no barramento? Pessoal, tem muitas dúvidas a respeito disso, pessoal. Então o pessoal pensa que assim como o barramento 24 volts, eu posso jogar todos da série no mesmo barramento. Se eu fizer isso, vai fechar um curto, pessoal. Por que vai fechar um curto? Porque este positivo eu posso ligar nesse negativo, mas se eu ligar esse mesmo positivo no mesmo barramento, eu vou fechar um curto esse positivo com esse negativo, que é da mesma bateria, ok, pessoal? Então como funcionaria aqui no barramento? Esse é da ponta, que ficaria 48 volts. Então esse positivo nesse negativo, um barramento. Depois esse positivo no outro negativo, outro barramento. Depois aquele positivo nesse negativo, mais outro barramento, e aí a ponta iria num outro barramento, ok? Precisaria aqui de mais 2 barras aqui, né? Na verdade mais uma barra se eu ligasse, né? Uma série nesse, uma série nesse, uma série no outro, certo, pessoal? Aí você vai ligar em paralelo, você pega mais um conjunto de baterias separado e liga da mesma forma que você ligou o primeiro conjunto de baterias. Aí vai dar certo. Ok, pessoal? Aí aqui tem os balanceadores de bateria. Vocês vão me perguntar por que esse é diferente desse. Então eu vou explicar para vocês a diferença. Esse aqui, pessoal, ele é um pouquinho mais forte, mas ele tem uma característica diferente desse. Esses aqui são um pouquinho mais fracos, só que eles são mais sensíveis. Eles passam a funcionar numa diferença de 5 mV de uma bateria para outra. Já esse aqui, pessoal, ele só funciona a partir de 15 mV de uma bateria para outra. Quando a diferença está acima de 25 mV, ele acende essa luz aqui laranja, que está um pouquinho desbalanceada, né? Quando está acima disso, aí então, pessoal, ele vai acender a luz vermelha que vocês viram no começo do vídeo, né? Porque ela está bem desbalanceada, então a diferença é de 50 mV, né? Diferença alta aí, então ela vai mostrar. Agora parou de funcionar porque o sol, ele saiu, ficou as nuvens. Aí o meu sistema ele vai manter aqui a flutuação, porque esse aqui já tinha entrado em flutuação, né? E os outros painéis não dão conta, né, de manter a recarga e equalização, eles entram em flutuação. Na hora que sair o sol, esse aqui zero novamente, e esses dois entram em recarga e equalização. Depois, quando ficar um tempo, esse também entra em flutuação e fica um só, quando elas já estão mais carregadas, né, pessoal? Então, a partir do momento que você montou o barramento, a ligação desses balanceadores de bateria é recomendável um para cada par de baterias. Você pode ligar até 4 baterias em um só, pessoal, mas ele demora muito tempo para equalizar suas baterias, para balancear no caso, né? Equalizar é outra coisa. Equalizar é normalizar a voltagem em todos os vasos, ok? E balancear é deixar as baterias com a mesma quantidade de carga. Por que precisa de balanceador, pessoal? Para quem não conhece,
As baterias, quando você liga, geralmente um lado desbalanceia do outro. Tem a bateria que é a negativa, ela vai ficar com menos carga, e a outra vai ficar com mais carga. Por exemplo, uma fica 24, outra 25. Então essa que for com menos carga, ela nunca vai atingir a carga plena, e a outra vai dar uma sobrecarga. Então por isso que você precisa de balanceador em 24 volts para dar essa balanceada. Certo, pessoal? Se for em 48 volts, tem a forma de ligação também, tá? Esse daqui, ó, não tem segredo, ó, positivo no barramento positivo aqui. O comum, que é o branco, ele vai ligar aqui na junção. E o preto, né, que é o 0 volts, ele vai ligar no negativo. Uma dúvida que eu tinha, pessoal, muita gente ligava esse comum, esse branco, ligava na junção e tem que ligar, fazer um corte aqui no meio do cabo, ligar bem no meio. Pessoal, não precisa, porque esse barramento aqui, esses dois, é uma coisa só, eles estão interligados. Então tanto faz você ligar aqui no negativo ou aqui no positivo, é a mesma coisa. Ok, pessoal? Não precisa fazer um corte e colocar bem no meio, se não há necessidade. Tá certo? Agora eu vou falar um pouco sobre cabeamento. Desculpe, pessoal, se eu estou resumindo, porque o vídeo vai ficando muito longo, né? Então a gente não tem paciência. Mas meu intuito é dar uma aula mesmo, tá? Para vocês. Gostaria de ter mais tempo, mas não temos. Então, pessoal, eu coloquei os cabos aqui, ó, cada um deles com 50 centímetros. E a bitola dos cabos é 50 milímetros, ok? 50 centímetros e 50 milímetros. Por quê, pessoal? Quanto mais curtos os cabos, melhor vai trabalhar as suas baterias. Recomendável no máximo 1 metro, mas se puder ser menos que isso, é melhor ainda. Tá, pessoal? Que eles vão funcionar bem melhor, né? As baterias todas interligadas em cabos curtos. Eu coloquei aqui 50 milímetros, pessoal. Vocês podem perceber que meu inversor é de 3.000 watts. Dificilmente a minha casa chega nesse consumo, né? Geralmente a minha casa aqui, ela vai ficar... Que eu dividi aqui o sobrado da cozinha. Cozinha independente, né? Então aqui tá 2 tomadas. Aqui eu tenho uma tomada sala e uma tomada quartos, né? Na verdade aqui, uma tomada quarto seria o sobrado e a outra tomada sala seria a cozinha. Que aqui tá marcado aqui da casa antiga, né? Então, pessoal, aqui fica no máximo assim 700, 800 watts direto, né? O meu consumo aqui em casa. Que o computador fica ligado direto, meus filhos ficam jogando jogos pesados, então o consumo fica a 800 watts direto, né? TV ligada, ventiladores ligados, né? E quando dá um pico, que eu ligo um micro-ondas ou uma fritadeira, aí vai para 2.000 watts. Dificilmente chega a 3.000 watts, né? Então cabos aqui de 50 milímetros, pessoal, resolvem para um sistema de 24 volts. Se fosse um sistema de 12 volts, já não daria. Por isso que eu recomendo fazer um sistema de 12 volts, no máximo 1.500 watts de consumo, certo, pessoal? Acima disso, aí você pode pôr cabos de 50 milímetros. Acima disso, pessoal, é besteira, você vai ter perda. Não vale a pena montar um sistema de 12 volts para mais de 1.500 watts. Aí acima disso você já monta um sistema de 24 volts, né? Ele suporta até 3.000 watts. Só que o sistema de 24 volts, pessoal, ele exige alguns cuidados, que é a questão dos balanceadores, a questão dos mecapacitores. Mecapacitores também eu recomendo para sistema de 12 volts. Se você for dar picos, né, ligar geladeira, ligar micro-ondas, aspirador de pó, ligar aí máquina de lavar, né? Então esses picos, pessoal, eles dão uma puxada muito forte
e a sua bateria ela não dá conta de fornecer toda essa quantidade de energia e acaba que os seus equipamentos eles falham, eles ficam falhando, não funcionam adequadamente. Eu tenho outros vídeos falando sobre o assunto, vou deixar o card para vocês, né? A experiência que eu tive também com essa questão. Então é recomendável você colocar mega capacitores, tanto em 12 quanto 24 volts. Já em 48 volts, pessoal, não precisa de mega capacitores. Por quê, pessoal? Porque 48 volts, a pancada é bem menor. Quanto maior a voltagem, menor a corrente. Você também não precisa de cabo de 50 mm, pode ser 25 mm, que segura em 48 volts, né? Balanceadores é necessário. Tem um esquema de ligação, né? Você vai fazer um esquema de ligação diferenciado, você acha aí na internet tranquilamente. Não vou passar hoje por causa do tempo, pessoal. Estamos ficando aí sem tempo já. Eu já vou para a finalização. A ligação que eu fiz para os mega capacitores, eu coloquei cabos aqui de 1 metro, né? Aqui está o cabo ó, positivo que vai para a entrada. Aqui tem o outro negativo, ver se eu acho. Negativo, ele está saindo daqui e está entrando ali, ó. Negativo, entrada. Puxei de um barramento, do outro barramento puxei também para esse outro aqui, ó. Positivo entrada, negativo entrada, certo? Esse eu coloquei 1 metro, tem que ter a mesma distância, por mais que esse aqui fica mais curto, pessoal, você não pode colocar um cabo mais curto. Tem que colocar 1 metro aqui e 1 metro aqui também, tá? Senão ele dá problema de desbalanceamento. Eles têm que estar mesmo comprimento e mesma bitola, ok? Aí, pessoal, dos mega capacitores, vocês podem perceber que eu liguei em paralelo aqui, né? Então, dos mega capacitores, na saída, eu liguei saída na entrada. E como o meu inversor é de 24 volts, eu utilizei um positivo só de um e um negativo do outro. Você pode perceber que aqui, ó, esse positivo fica vazio e esse negativo fica vazio da saída, ok? Ele vai dar os 24 volts aqui, pessoal. E aqui, ó, dos mega capacitores para o inversor, aí sim, cabinho bem curtinho, ó. Pessoal, deu uma diferença gritante no meu sistema. Cabinho bem curtinho, né? Para dar pico nos equipamentos que tem motores, eu percebi uma grande diferença, pessoal. Melhorou bastante, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu poderia ter explicado bem mais, mas o tempo não dá, pessoal. Então eu dei uma resumida, ok? Vou deixar um card para vocês de outros assuntos relevantes também, que eu não falei aqui, mas eu falo nos outros vídeos que eu tenho, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, né, a sua curtida, se inscreve no canal, porque eu estou sempre fazendo vídeos novos, ok? E compartilha com seus amigos aí, que vai ajudar bastante. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.